Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos juntos. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, divulgou um projeto de seu governo para reformar a Suprema Corte do país e eliminar os cargos vitalícios dos juízes. Estou pedindo uma emenda constitucional chamada Emenda Ninguém Está Acima da Lei. Ela sustenta que não há imunidade para crimes cometidos por um ex-presidente enquanto estava no cargo. I mean this sincerely. It holds that there is no immunity for crimes former president committed while in office. Biden pediu uma reforma constitucional para anular a recente decisão que a Suprema Corte, de maioria conservadora, adotou em relação a Donald Trump. A mais alta instância judicial americana concedeu ampla imunidade em julho ao ex-presidente republicano, que responde a vários processos judiciais e está em campanha eleitoral. A Casa Branca informou que tanto Biden quanto a vice-presidente Kamala Harris, que se posiciona como candidata democrata, querem trabalhar com o Congresso neste plano, embora tenha poucas chances de ser aprovado em um legislativo profundamente dividido. E aqui no Brasil, o presidente Lula sancionou a lei que cria o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto, que será no dia 16 de abril. A data passa a integrar o calendário oficial brasileiro e foi oficializada com a publicação da lei no Diário Oficial da União. O Dia Nacional da Lembrança do Holocausto marca o período de perseguição e o assassinato de mais de 6 milhões de judeus pelo regime nazista alemão. Segundo o Museu Estadunidense Memorial do Holocausto, a temporada começou em 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha, e foi até 1945, quando as potências aliadas derrotaram o regime e acabaram com a Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo era uma das principais características do regime autoritário de Hitler. Na época, foram publicadas centenas de leis discriminatórias e violência organizada contra os judeus alemães. Apesar de ter começado muito antes, os campos de concentração são os símbolos mais lembrados das perseguições contra judeus. Ainda de acordo com o museu, cerca de 2.700.000 homens, mulheres e crianças judaicas foram assassinadas nos 5 campos de extermínio. Mesmo com a derrota de Alemanha nazista, muitos sobreviventes do Holocausto ainda enfrentaram ameaças e precisaram, inclusive, deixar suas casas. Seja por vontade própria ou forçadamente, muitos judeus acabaram imigrando para outros países, incluindo o Brasil. E o número de brasileiros que saem do país para morar no exterior aumentou do ano passado. Foram quase 400.000 pessoas que buscaram melhores condições de vida em países da Europa e principalmente da América do Norte, como os Estados Unidos. Vamos acompanhar. O número de brasileiros que optaram por viver no exterior continua a crescer, conforme apontado por um levantamento do Ministério das Relações Exteriores. Em 2023, cerca de 398.000 brasileiros deixaram o país, representando um aumento de quase 10% em comparação com os dados de 2022. Esses números fazem parte do relatório Comunidades Brasileiras no Exterior, que compila informações fornecidas pelos postos do Itamaraty ao redor do mundo. Atualmente, quase 5 milhões de brasileiros residem fora do Brasil. De acordo com dados do Itamaraty, se todas essas pessoas formassem um estado, ele seria o 13º mais populoso do país. A última queda significativa nos números de imigração ocorreu entre 2010 e 2012, quando a taxa de saída do país apresentou uma baixa de 39%. Desde então, a tendência tem sido de aumento constante. Entre os destinos mais procurados pelos brasileiros, a América do Norte mantém a liderança, com mais de 2 milhões de residentes. Outras regiões, como Europa, América do Sul, Ásia, Oriente Médio, Oceania e América Central, também registram crescimento. A exceção foi a África, onde houve uma redução de mais de 1.500 brasileiros entre 2022 e 2023. Os motivos que levam os brasileiros a buscarem novos horizontes são variados. A busca por melhores oportunidades de emprego, educação de qualidade, segurança e estabilidade econômica são fatores predominantes. Além disso, a crise econômica e a instabilidade política que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos têm incentivado mais pessoas a considerarem a possibilidade
possibilidade de imigrar. E agora, mudando de assunto, no Rio Grande do Sul completou 3 meses dos temporais que provocaram a histórica enchente que devastou o estado gaúcho entre abril e maio deste ano. Ao todo, 182 pessoas morreram e 29 seguem desaparecidas, segundo a Defesa Civil. Agora, o comércio parece se recuperar das perdas. 2 meses após a maior enchente do Rio Grande do Sul, o cenário de Porto Alegre é de reconstrução. Nas ruas, histórias como a de Paulo, que viveu de perto essa tragédia. Eles andavam de barco pela Mauá e eu ficava no meio, aqui, ó, de noite aqui no vigário, aqui, ó, com a voluntário, sem luz, sem nada, e a gente chama o zumbi da noite. Aí depois da meia-noite eles começavam a arrombar as lojas aí, ó. Parecia assim, aquele campo de guerra era pior ainda. Só nós sabíamos como é que era a noite aqui e agora como o pessoal está passando aí, o povo. A região do centro histórico da capital gaúcha foi uma das mais afetadas pelos alagamentos em maio. Os negócios do entorno ainda vivem um momento de retomada, mas de muita esperança. Os comerciantes se uniram para fazer essa volta do comércio. Entendeu? A gente trabalhou assim no meio de toda essa água, desse monte de rato, bicho que estava solto, essa podridão. A gente se uniu e conseguiu reabrir o comércio de volta. Faz mais ou menos quase um mês que a gente voltou, a perca foi total. A gente está esperando agora que vem também Dia dos Pais, vem final de ano. Tomara que o centro volte como era antes, né? Que é o que a gente espera. É muito bom retornar, né? Porque eu achei que parecia que era o fim da picada, né? Seria a última coisa. Parecia que ia demorar muito mais tempo, né? Mas tá ficando bom. Aos poucos, os gaúchos voltam a respirar o ar de normalidade, ao ver cenas como essa, do mercado público mais antigo do país, reaberto, depois de fechado por 41 dias em função das enchentes. 99% das lojas que estavam abertas antes da enchente já estão funcionando. Claro, tem uma ou duas ainda que estão esperando equipamentos, ainda todos móveis sob medida, que devem abrir nas próximas semanas, tá? O mercado movimenta aqui um faturamento de 500 a 600 mil reais dia. Então, tu calcula, eles ficaram 30, 40 dias, né, entre reforma e a reabertura. Então, isso importa na faixa de 20 a 30 milhões de prejuízos que eles tiveram diretamente. A retomada do mercado acaba estimulando todo mundo a voltar a se recuperar e a solidariedade entre eles também foi fantástico, um ajudando o outro. E a melhor coisa, ninguém desistiu. Todos estão retomando suas atividades e com lojas mais bonitas do que antes. O vai e vem agitado do mercado ainda não é como o habitual, mas através do trabalho, os gaúchos têm feito a vida voltar a pulsar no coração da capital. Aos pouquinhos foi retomado e trabalho, limpeza, pintura e retomamos devagarzinho. Agora um centro muito bom, que é um prédio histórico e o pessoal tem muita tradição, né? É muito bom, né? Porque a gente vê o movimento, vê as pessoas, vê a felicidade das pessoas, né? Assim, só no olhar, tu olhar para as pessoas, eles estão todos felizes e é muito bom. Pode chegar! Que bom, né? Que volte a ser melhor do que era antes. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você e até mais.